Graça e paz, irmãos. Os irmãos estão bem? Tudo certo? Ei. Amém, meus irmãos. Gostaria de convidar os irmãos para que a gente louve e exalte o nome do nosso Deus. Nesse momento, os irmãos podem se colocar de pé. Amém? Eita, que não está tendo nenhum amém. Ô, galera, vocês estavam tão animados semana passada. O que está acontecendo? Beleza, vamos lá, gente. As muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Você está atrasado, hein? Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos, e os anjos clamam: Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo para sempre. Quem foi perdoado e redimido foi, cante ao Cordeiro uma canção. Aquele que é livre e leva o teu nome, cante ao Cordeiro uma canção. Cantaremos para sempre, amém. E os anjos clamam: Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo para sempre. E o teu povo canta: Santo, sim ao Rei dos Reis, Santo, tu sempre serás, Santo, Santo para sempre. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos, e os anjos clamam: Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo para sempre. E o teu povo canta: Santo, sim ao Rei dos Reis, Santo, tu sempre serás, Santo, Santo para sempre. Tu sempre serás, Santo, Santo para sempre.
Amém, irmãos, amém. Deus, Ele é bom a todo momento. E a palavra que eu tenho trazido no meu coração e que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, que vai ser meio que uma sequência ali, em Provérbios 19, 21, se eu não me engano, diz que nós fazemos muitos planos, mas a Deus pertence o amanhã. Se eu não me engano, é isso. A ideia é essa. E o meu questionamento para os irmãos é o quanto você tem buscado ao Senhor. Porque semana passada nós cantamos a música de Jesus é o Caminho, cantamos a um lugar que nos remete a quando nós conhecemos o Senhor, nós temos um lugar de paz, onde nós conhecemos esse lugar. E como nós conhecemos ao Senhor? É na busca ao Senhor. Tanto quanto a Débora estava falando, eu falei assim, beleza, Senhor, entendi que o recado aqui a gente está alinhado, então está tudo certo. E eu gostaria que os irmãos cantassem esse próximo louvor como se fosse uma oração mesmo, para que o Espírito Santo venha agir no nosso meio, venha agir em nós, para que possamos começar a conhecer um pouquinho mais desse Senhor que nós cantamos agora. E quando eu falo para vocês assim, gente, animação, é porque o nosso Deus, Ele é grande, Ele é poderoso. Toda a criação canta, santo, 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 é isso que a gente cantou, esse é o nosso Deus. Quando a gente não conhece esse Deus, a gente canta assim, tu sempre serás santo, santo para sempre. Ah, legal a letra. Porque isso não faz parte de mim. Isso não faz sentido para mim. Só faz sentido quando eu começo a conhecer esse Deus e começo a entender a grandiosidade e o poder desse Deus. Porque se a gente não conhece a Deus, como eu posso cantar de todo o meu coração? Como eu posso falar santo, santo, santo é o Senhor, se isso realmente não está no meu coração cravado? Então, o meu questionamento para os irmãos, enquanto a gente canta, é: o quão você tem buscado ao Senhor? Não há nada melhor, não há nada igual a que se compara a esperança viva. Tua presença eu provei e vi do mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Senhor, que esse possa ser o desejo do nosso coração. Que o Teu Espírito venha e venha ao nosso meio, Pai, habitar e falar em nós e através de nós. Não há nada melhor, não há nada igual a que se compara a esperança viva. Tua presença eu
doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar tua glória e bondade. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar tua glória e bondade. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar tua glória e bondade. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo, santo és tu, Deus. Louvado seja, Pai, teu santo nome. Irmãos, é esse Santo Espírito que nós cantamos para que ele habite nos nossos corações. É que nós devemos buscar essa presença. É no erguermos as mãos, como a gente vai cantar, é em orações no seu mais íntimo, que é basicamente o buscai-me-eis de todo o vosso coração e me achareis. O quanto você tem achado ao Senhor realmente. Porque nós temos muitas vezes momentos de fé em que a gente fala, eu encontrei Deus aqui, Deus falou comigo nisso, Deus falou comigo naquilo. Mas é um momento passageiro. Não é algo fixo, não é algo que é real. Porque nós acreditamos que ouvimos ao Senhor, mas como eu posso ouvir alguém que eu não conheço, que eu não busco escutar a voz? Porque a palavra diz, buscai-me de todo o vosso coração. E onde está o seu coração? Está buscando ao Senhor? Porque se você escuta ao Senhor falar aqui, hoje nessa manhã, com você, e você sai por aquele portão, e tudo aquilo passou, e você não lembra mais de nada, você deixou tudo aquilo que você ouviu aqui, como que você pode conhecer esse Deus? Como você pode viver e falar que conhece realmente um Deus que você escuta aos domingos sobre Ele, mas você não vive, você não realmente coloca isso em prática na sua vida, não faz parte. Parece que tem uma divisão entre o seu eu da igreja e o seu eu fora da igreja.
que nós possamos buscar ao Senhor, como se Ele fosse voltar agora, como se Ele fosse, exatamente se Cristo voltasse agora, aonde estaria o seu coração? Ao erguermos as mãos para adorar e clamarmos a Ti, Tu virás, nós viemos aqui te adorar, Deus de graça e favor, és Tu, meu Senhor, digno és do meu louvor, só Tu és, todos dirão que és Tu, sim, és Tu. Santo, Santo é o Senhor poderoso, Santo somente o Seu nome é. Santo, Santo é o Senhor poderoso, Santo somente o Seu nome é. Não é agora, não é agora, não é agora, não é agora. Vocês estão se perdendo na letra, ó. Voltou do começo. Ao erguermos as mãos pra adorar e clamarmos a Ti, Tu virás, nós viemos aqui te adorar, Deus de graça e favor, és Tu, meu Senhor, digno és do meu louvor, só Tu és, todos dirão que és Tu, sim, és Tu. Santo, Santo é o Senhor poderoso, Santo somente o Seu nome é. Santo, Santo é o Senhor poderoso, Santo somente o Seu nome é. Ao erguermos as mãos e clamarmos a Ti, Tu virás até nós por Tua graça e favor. Ao erguermos as mãos e clamarmos a Ti, Tu virás até nós por Tua graça e favor. És Tu, meu Senhor, digno és do meu louvor, só Tu és, todos dirão que és Tu, sim, és Tu. Santo, Santo é o Senhor poderoso, Santo somente o Seu nome é. Santo, Santo é o Senhor poderoso,
santo, somente o seu nome é. Ao erguermos as mãos e clamarmos a ti, tu virás até nós por tua graça e favor. Ao erguermos as mãos e clamarmos a ti, tu virás até nós por tua graça e favor. Amém. Estão se perdendo mais na letra do que eu hoje, hein? Vocês estão lendo. Amém, meus irmãos. E esse Deus, que Ele é santo e poderoso, quando a gente entende isso, é onde nós buscamos nos consagrar a Ele. É onde a gente verdadeiramente busca se entregar e conhecer realmente ao Senhor. É onde nós conhecemos aquele lugar de paz que cantamos na semana passada. É onde nós entendemos que os nossos problemas são minúsculos perto do Deus que nós temos. E é onde a palavra dele começa a ser cravada no nosso coração. E a gente começa a não viver uma vida dupla, uma na igreja e uma fora da igreja. Mas sim começamos a viver aquilo que Paulo diz: não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Então que possamos cantar e que possamos realmente pensar em Deus. Me permite ser consagrado cada dia mais ao Senhor. E que possamos buscar esse Deus. Amém? Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és
o Deus Criador, pois tu és o Deus Criador. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus, Senhor. Santo, santo é o Senhor, Pai. A Ti louvamos e agradecemos o Teu santo nome, Deus. Pai, que o Senhor possa continuar a falar aos nossos corações, que o Senhor possa quebrar qualquer barreira que haja em nós, para que possamos deixar o Teu Espírito Santo fluir em nós, e que o Senhor possa falar em nós e através de nós, Deus. Pai, que possamos buscar a Ti, e realmente buscar para conhecer e termos o Senhor como amigo, como o Senhor, e que possamos ser servos de Ti realmente, que possamos conhecer o Senhor verdadeiramente, que o nosso coração possa buscar o Senhor e nada mais, Deus, que o nosso coração possa estar rendido à Tua presença, Pai, e que o Senhor possa continuar a falar aos nossos corações, Deus. Santo, santo, santo e poderoso é o Teu nome, Deus. Em nome de Jesus, amém. Amém. Agora a gente vai passar o momento de oferta. A paz do Senhor Jesus. Nós vamos ler lá em 2 Coríntios 9, 7. Amém? Aqui diz assim: cada um dê conforme determinou em seu coração, não como pesar ou como obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Então, é assim, Deus não precisa de dinheiro, a gente sabe disso, né? Mas o templo dele precisa, igual a nossa casa precisa, né? E assim, eu espero que os irmãos, quando for ofertar ou dar um dízimo, tenha assim como você, a alegria no coração, como se você fosse comprar um vestido, uma calça para você, e não com pesar no coração, né? Porque Deus não se agrada disso não, né? E esse dinheiro que a gente arrecada aqui é para a obra do templo e não é para Deus, porque Deus não precisa de dinheiro. Então, a gente precisa ser firme nos dízimos e nas ofertas, porque se a gente não ofertar, quem vai fazer o serviço? Quem vai pagar as contas, né? A gente usa muita coisa aqui. Você vê,
tem casa para arrumar, tem banheiro, tem tudo. Então, em tudo vai dinheiro. Então, eu espero que os irmãos, aqueles que puder ofertar, venham, aqueles que não puder, que Deus esteja abrindo uma porta de serviço para que eles possam um dia vir ofertar. E que Deus trabalhe no coração de cada um de vocês para que vocês ofertem com alegria. Tá bom? E é isso. Então vamos orar. Senhor Deus e eterno Pai, aqui estamos, Senhor, diante da Tua presença, mais um domingo, Senhor. Que o Senhor abençoe cada um que está aqui, Senhor. Que o Senhor esteja visitando a casa de cada um. E que aqueles que não estiverem aqui, Senhor, o Senhor sabe o motivo de cada um, que o Senhor conhece cada um de nós. Até o fio de cabelo, o Senhor sabe quantos são, Senhor. Que o Senhor esteja abençoando a pessoa que vai usar esse dinheiro e que seja para a honra e a glória do Senhor, Pai. É isso que eu te peço e te agradeço desde já, Pai. Amém. Graça e paz, igreja. Então nós vamos à nossa agenda da semana. Ai, que chique. A nossa agenda da semana. Então, olha, terça-feira nós temos o nosso culto de oração, né? E venham para ter a oportunidade de orar. Vocês oram em casa, no secreto. Eu sei, todo mundo tem essa rotina. Se não tem, acredito que vai desenvolver. E vamos orar junto também, porque como nós observamos ontem no nosso encontro, no nosso chá, que foi uma conversa das mulheres, como é importante quando a gente está junto com os irmãos. É muito bom a gente estar junto com os irmãos, a gente compartilhar com os irmãos. Isso nos traz vida. Então, que vocês possam vir na terça-feira. Lembre do testemunho da irmã Lucimar, né? Que é muito importante, igual o Marcos falou. A gente não pode apenas estar aqui no domingo e depois sair daquele portão para fora e não sabe nem o que foi falado, quem falou, quem estava, quem deixou de estar. Nós precisamos guardar. Isso é um exercício. Então, quando eu falo nós precisamos, todos nós precisamos exercitar a nossa memória nesse sentido, porque é algo muito importante para a nossa vida. É vida para a nossa vida. Na quinta-feira temos estudo bíblico, 8 horas. Então, terça, oração. Na quinta, o nosso estudo bíblico, que nós continuamos falando das famílias, né? Tem sido muito esclarecedor e bem desconfortante. Mas glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Porque quando a palavra de Deus não gera nada na gente, é porque alguma coisa não está bem. Né? Porque tudo eu falo em casa e falo aqui quando eu tenho oportunidade. Tudo que há em nós, cada célula, cada fio de cabelo, cada pelinho do seu corpo, trabalha contra a palavra de Deus na sua vida. Por quê, irmã? Por quê, irmão? Porque é a nossa natureza. Tá? É a nossa natureza. Esse é o ser humano. Então nós precisamos lutar. Porque se fosse por nós mesmos, ninguém estaria aqui. Todo mundo estaria curtindo o seu domingo. Né? Então, glória a Deus que o Espírito Santo incomoda. E glória a Deus que o Espírito Santo trouxe cada um de vocês. E essa semana nós temos aniversariantes. Nós temos o Cauã, né, que ele não tem vindo, mas o Cauã da nossa igreja. O Cauã, filho da Andréia, ele é aniversariante essa semana. E se nós não estamos vendo nem a Andréia, nem o Cauã, o que nós fazemos? Por eles? Oramos. Ontem eu ainda falei para a irmã Andréia. A Andréia compartilhou com a gente ontem. A oração é uma das formas mais sublimes de você mostrar para as pessoas que você a ama. É orar, né? Então, quando o Senhor fala, orai pelos vossos inimigos, é derramar amor sobre aquele que te odeia.
Difícil. Mas precisamos exercitar. E nós temos também uma pessoa muito querida, amada da nossa vida, que está presente aqui, de cabecinha baixa no ombro da mamãe dela ali, ó. A Lelinha! A Lelinha faz aniversário no sábado. Glória a Deus pela vida da Lela. Louvado seja a tua vida, viu, Lela? Que o Senhor derrame bênçãos e bênçãos sem medida sobre você, viu? Então oremos, continuamos orando também pela vida da nossa querida irmã Lela, para que o Senhor continue sustentando ela e o apoio da vida dela, que é a Marisa. Então sempre a gente ora pelas duas, amém? Que o Senhor possa revesti-las com o seu poder e a sua graça, a sua segurança e proteção, em nome de Jesus. Vamos à palavra do Senhor hoje. Hoje a vossa pessoa que está aqui, que vai falar. E vamos compartilhar a palavra do Senhor hoje. E eu também tenho que agradecer uma pessoa que contribuiu muito conosco ontem, que está nos visitando aqui, não é a primeira vez. Eu espero que toda vez que ela venha visitá-la, visitar a amiga, que ela possa vir aqui também, compartilhar com a gente. A Cida é amiga da Jeane, obrigada, meu irmão, que está presente aqui conosco essa manhã, compartilhando conosco hoje, contribuiu e muito para as nossas vidas ontem. Louvado seja Deus pela sua presença, pela sua vida, pela sua sabedoria. Que Ele continue cuidando de você, te abençoando, sendo o guia e a luz dos seus caminhos, viu? Louvado seja Deus por isso. Nós vamos falar um pouquinho hoje, meus irmãos, sobre do que nós falamos no início, na oração, lá em relação ao Salmo 91. Eu cheguei em casa, eu fiz isso daqui, ó, para falar hoje. E aí eu fui orar. Depois que eu fiz isso, falei: Senhor, é isso mesmo que o Senhor deseja? Aí o Senhor falou: mas não é só. Você vai usar isso daí sim, mas não é só isso. E aí eu falei: então o que o Senhor quer? Eis-me aqui, Senhor. E toda vez que eu falo eis-me aqui, Senhor, eu falo com medo. Eu falo: Senhor, eis-me aqui, Senhor. Com medo, uma paura. Ai. Mas louvado seja Deus, porque fiel é Ele. E nós vamos continuar falando sobre segurança, sobre habitar na presença do Senhor. E eu quero compartilhar com os irmãos a palavra que está lá em Isaías 41. Nós vamos ver uma situação aqui nessa passagem do livro de Isaías. O livro de Isaías fala: eu vou ler a Bíblia, mas para onde eu começo? Pelos evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João, que é muito bom você ler. Você vai ver coisas repetidas nos evangelhos, mas sob outra perspectiva e outra fala, né? Dos nossos irmãos Mateus, Marcos, Lucas e João. E do Antigo Testamento, um ótimo livro para vocês lerem também é o livro de Isaías. Porque o livro de Isaías, ele é um prelúdio, é um prefácio. Prefácio, prelúdio, é o que vem antes da leitura do livro, dos evangelhos, porque ele aponta toda a vida de Israel, toda a luta, toda a vida em cativeiro, a oportunidade de liberdade, a presença do Senhor. Ele aponta para Jesus. Então, um livro para vocês lerem e meditarem, eu sugiro o livro de Isaías, para vocês lerem na casa de vocês. Vai mexer muito, tá? Se vocês lerem, verdadeiramente ler, estudar, vai mexer bastante.
Mas que a fé e a graça do Senhor e o poder do Espírito Santo estejam com todos vocês. A palavra do Senhor fala em Isaías. É um momento de guerra, é um momento de luta, é um momento de confronto. Tá? Então, o título fala: o ajudador de Israel. Isaías 41. Calem-se diante de mim, ó ilhas, que as nações renovem as suas forças, que elas se apresentem para se defender. Vamos encontrar-nos para decidir a questão. Quem despertou o que vem do Oriente e o chamamos em retidão, ao seu serviço, entregando-lhe nações e subjugando reis diante dele? Com a espada ele os reduz a pó, com o arco os dispersa como palha. Ele os persegue e avança com segurança por um caminho que seus pés jamais percorreram. Quem fez tudo isso? Quem chama as gerações à existência desde o princípio? Eu, o Senhor, que sou o primeiro e que sou eu mesmo com os últimos. As ilhas viram isso e temem. Os confins da terra tremem. Eles se aproximam e vêm à frente. Cada um ajuda o outro e diz ao seu irmão: seja forte. O artesão encoraja o ourives, e aquele que alisa com o martelo incentiva o que bate na bigorna. Ele diz acerca da soldagem: está boa, e fixa o ídolo com prego para que não tombe. Você, porém, ó Israel, meu servo, meu servo Jacó, a quem escolhi, vocês, descendentes de Abraão, meu amigo, eu os tirei dos confins da terra, de seus recantos mais distantes eu os chamei, e eu disse: você é meu servo, e eu o escolhi, e não o rejeitei. Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Deixa eu ver até onde eu marquei, meus irmãos, aqui. Todos os que o odeiam certamente serão humilhados e constrangidos. Aqueles que se opõem a vocês serão como nada e perecerão. Ainda que você procure os seus inimigos, você não os encontrará. Os que guerreiam contra você serão reduzidos a nada. Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, que o segura pela mão direita e diz a você: não tema, eu o ajudarei. Não tenha medo, ó verme Jacó, ó pequeno Israel, pois eu mesmo o ajudarei, declara o Senhor, o seu Redentor, o Santo de Israel. Veja, eu o tornarei um debulhador novo e cortante, com muitos dentes. Você debulhará os montes e os esmagará, e reduzirá colinas a palha. Você irá peneirá-los, o vento os levará e uma ventania os espalhará. Mas você se regozijará no Senhor e no Santo de Israel se gloriará. Até aqui, meus irmãos. Aqui o profeta Isaías vivia numa época e pregava para um povo que tinha vindo de cativeiro, de processos bastante dolorosos, imagina, ser prisioneiro, ser cativo,
ser escravo de outros que não te respeitam, não respeitam o que você crê, não respeitam o seu modo de vida, né? Não respeita o seu jeito de viver, o seu modo de vida. E aqui Isaías traz uma mensagem de encorajamento. Deus fala com o povo da sua soberania. E ao mesmo tempo ele desafia aqueles ídolos que o povo havia conhecido, os falsos ídolos. E ele fala, né, que ele reafirma a sua escolha por Israel. Ele reafirma que Israel é o seu escolhido, que Israel é o seu povo escolhido. Israel é aquele a quem Deus promete, faz as suas promessas. Então ele fala: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Então, Deus ele convoca os povos de Israel que conheceram os ídolos. Ele convoca esse povo e os ídolos para um tribunal. Desafia a prever futuro, desafia a explicar a vida que eles estão tendo, desafia a explicar o porquê que o rei, o escolhido de Deus, foi eleito. Naquela época foi o rei Ciro, que ele teve ascensão sobre Israel, o rei da Pérsia, que ele é levantado por Deus para libertar os judeus do cativeiro babilônico. Então Deus chama o povo, e aí? Né? Ele desafia, e esses ídolos? Ilhas, vocês conseguem explicar as coisas que estão acontecendo? Vocês conseguem entender o que está acontecendo? O porquê que foi levantado o rei da Pérsia para que vocês pudessem ser libertos do cativeiro da Babilônia? E Deus lembra Israel que eles são os seus servos escolhidos e que não foram rejeitados. Mesmo depois daquele tempo que eles passaram sendo cativos da Babilônia. O pastor já explicou para nós, já pregou aqui no domingo sobre a Babilônia, né? E sobre o sistema babilônico. E aí eu quero trazer a memória dos irmãos que o pastor lembra que ele falou que hoje nós vivemos no sistema também. Ontem as irmãs, a gente relembrou que o mundo que jaz do maligno é um mundo difícil de viver. É um mundo muito difícil de viver porque é um mundo em que você vê um monte de coisa acontecendo, mas você não vai caminhar com a manada, caminhar com todo mundo. Os peixinhos estão seguindo a maré, mas você é o peixinho que está lutando contra a maré. Pensa a força desse peixinho para poder lutar contra essa maré. É difícil, meus irmãos. É difícil. Ser cristão, confiar em Deus, ter Jesus como seu modelo a ser seguido, imitador de Jesus, porque um cristão é um imitador de Jesus, certo? É difícil nesse mundo. É difícil para os mais velhos, diante de tudo que acontece. É difícil para os adultos, diante das coisas que acontecem, das ondas que aparecem. É difícil para os jovens. Muito difícil para os jovens. Porque são muitas ondas bonitas, agradáveis, sedutoras que surgem. E o jovem sente desejo de fazer parte de um grupo, de fazer parte de um coletivo. Sente desejo. E é muito difícil para o jovem cristão abrir mão como que eu posso dizer? Do deleite, dos prazeres que é apresentado nesse mundo.
dos grupinhos que são apresentados nesse mundo. Para o adolescente, então, é uma luta muito grande. Muito grande, porque se o jovem deseja fazer parte de grupos, o adolescente, então, ele necessita, para ele se enxergar como pessoa, como gente, ele necessita fazer parte de um grupo. Ele necessita ter pares. Adolescente. Então é muito difícil o adolescente crer, confiar e seguir o caminho cristão. A criança, ela consegue, mas também é difícil, porque se a criança não tem apoio e não tem quem ela possa se espelhar, enxergando seu pai, sua mãe, alguém próximo a ela que seja influenciador, não que seja influenciável, mas que tenha o poder de influenciá-la, para a criança também é difícil. Então é muito difícil. O sistema nos rouba tempo, nos rouba atenção, nos dispersa. E aí, para a gente poder seguir nesse caminho, é muito complicado. Nós estávamos falando sobre isso, sobre o tema da comunhão. Que a nossa comunhão não é uma comunhão. A gente só se encontra... Eu só vejo, por exemplo, o irmão Sebastião só no domingo, ou de terça ou de quinta. Né? Eu só vejo o Juan só de domingo. Eu só vejo... Tem alguns irmãos, o irmão José, o Marcos, a irmã Conceição só de vez em quando, de domingo, algumas terças, algumas quintas também. Então, é pouco. Porque o sistema desse mundo não nos ajuda. Então, é difícil nadar contra esse sistema. E esse sistema é babilônico. Pensa esse povo vivendo lá na época da Babilônia. Então, Deus lembra Israel que mesmo vivendo nesse sistema, tá? Deus lembra o povo de São Paulo, da igreja de Monte Santo, daqui do bairro do Limoeiro. Deus lembra esse povo que eles são seus servos escolhidos e não foram rejeitados. Ele promete transformar as nossas dificuldades em vitória. Quando ele fala lá em Isaías sobre transformar, na metáfora sobre transformar deserto em fontes de água. Porque, como a gente falou no Salmo 91, Deus é a nossa segurança, mas Ele é a segurança daqueles que habitam nele. Então, uma coisa está ligada na outra. Daqueles que habitam nele. A promessa que Deus deixa aqui na palavra de Isaías está aqui no versículo 10. Por isso, povo de São Paulo, povo do Brasil, povo do planeta, do bairro do Limoeiro, do bairro, não sei qual é o bairro da irmã. A irmã Conceição, qual é o teu bairro? Jardim das Camélias, né? Do Jardim São Carlos. A vocês, porque quando a gente fala povo de Israel, parece que está lá longe, né? Então, por isso que eu estou falando vocês, do Limoeiro, do São Carlos, das Camélias. Porque não é aquele povo que está lá longe, somos nós que vivemos esse sistema babilônico também. Então, Deus fala para nós, isso aqui, ó, que está no versículo 10. Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. E o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Hoje de manhã eu estava compartilhando com a Wicca, com a Luísa e com o Alex, uma coisa que a irmã Lourdes compartilhou ontem. Que ela falou que ela ora assim, pedindo para que Deus segure na mão dela. Porque quando a gente segura na mão de Deus, fala, Senhor, eu seguro na tua mão,
Se bate um vento forte, a gente solta. A gente solta a mão de Deus. Agora, quando Deus segura na nossa mão, Ele não solta. Ele não solta. E olha aqui o que Ele está falando. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Então está fazendo uma oração fantasiosa? Distante? Não, está fazendo uma oração que está falando aqui na palavra. Senhor, segura na minha mão. Pede para o Senhor segurar na sua mão. E esse versículo 10, que é o coração praticamente desse capítulo, ele tem 3 pilares de segurança para nós que somos crentes. E quando eu falo para nós que somos crentes, para nós que confiamos no Deus Todo-Poderoso, em Jesus como seu Filho, nosso Salvador, e no Espírito Santo de Deus, nosso Consolador, que foi deixado na terra. Tá? Porque crente, até o diabo é crente. Certo? Então, para nós que temos Cristo como Senhor da nossa vida, Ele deixa 3 pilares. O primeiro pilar é a segurança e a presença. Eu sou contigo. É a garantia de que Deus está caminhando do seu lado em todas as circunstâncias da sua vida. Deus está caminhando do seu lado em todas as circunstâncias. A gente não fala, ai, Deus está no controle. Ai, Deus está no controle. Deus está no controle. Então, Ele está caminhando com você em todas as circunstâncias. É ruim? Ele está. Teve conflito? Ele está. Aconteceu alguma tragédia? Ele está. Aconteceu um imprevisto? Ele está. Aconteceu coisas boas? Glória a Deus, Ele está também. Mais ainda, Ele está em todas as circunstâncias da sua vida. Outro pilar é a identidade. Ele afirma que eu sou o teu Deus. Ele é o teu Deus. Não há outro. Não há outro. Não é o seu trabalho que você trabalha e paga as suas contas com o dinheiro que você tem do seu trabalho. Não é o seu marido, não é o seu filho, não é a sua filha. Não. Seja lá o que for que você tem como prioridade. Não. Desculpa. Não, não é. Não é. É o teu Deus. Ele é o teu Deus. E Ele declara isso. Eu sou o teu Deus. A garantia de que Deus está caminhando ao seu lado em todas as circunstâncias, em todos os momentos. Ele afirma um relacionamento pessoal de aliança. Quando Ele fala, eu sou o teu Deus, é esse relacionamento. E esse relacionamento é o abrigo que está lá no Salmo 91. Porque é neste relacionamento, é orando, falando com Ele, querendo conhecer a Ele, quem você vai viver na eternidade, é com Ele que você vai se relacionar e estabelecer, desenvolver uma intimidade. É com Ele. Então, além desse relacionamento, também Ele fala do poder. Eu te fortaleço, te ajudo, te sustento com a minha destra fiel, com a minha mão direita vitoriosa. A promessa do amparo divino, contínuo. É um amparo contínuo, desde que você habite na presença do Senhor. Onde a mão vitoriosa, a mão direita vitoriosa do Senhor, representa a força e a justiça de Deus sobre a nossa vida. Então, meus amados irmãos, que você possa não apenas visitar a palavra do Senhor, visitar a Deus quando lhe convém,
que você possa fazer do Senhor seu lugar de habitação, a sua morada, tá? No Salmo 91 existem promessas de que Ele vai nos proteger, nos responder, que Ele estará conosco na hora da angústia, que Ele nos honrará, que Ele nos dará longa vida e que Ele nos mostrará a sua salvação, assim como em Isaías 41. Ele também faz isso. Ele também nos protege, Ele também fala que nos responde, Ele também fala que estará conosco na angústia, Ele também fala que nos honrará com a sua presença, que nos dará longa vida e que mostrará para nós a sua salvação. Então, que a promessa de Deus de estar conosco em cada batalha seja algo que a gente possa realmente confiar. E é o que nós falamos ontem, que eu repito hoje. Confiar de verdade, tá? Não é, ai Senhor, eu confio em Ti. Aí quando você para pensar, você fala, ai Senhor, mas será que eu mereço? Ah Senhor, mas será que vai acontecer na minha vida? Ah Senhor. Quando começa o Senhor, ou se Deus quiser, se for da vontade de Deus. Não, irmãos, confie. Se ponha na presença do Senhor e confie. E comece a exercitar isso. Você confia, confio. Você, mesmo que lá no fundo Deus está vendo que você está meio que duvidando. Fale para você ouvir. Porque você falando, você escuta, você trabalha o seu cérebro. Isso é ciência, tá bom? Você fala, eu confio sim. E se posicione firmemente. Porque mesmo que lá no fundo da sua alma, você ainda duvida, você falando para você mesmo, você trabalha no seu cérebro a confirmação. E aí você vai sim, com o exercício disso, confiar de verdade, com toda a sua alma, com toda a força que você tem. Não duvide. Confie no Senhor. Lembre-se, porque até o apóstolo Paulo, lá em Romanos 8, 38, ele fala que... Romanos 8, 38, Paulo fala para a gente que porque ele está certo de que nem morte, nem vida, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Primeiro lembre-se, foi você que escolheu a Deus? Eu pergunto para todos que estão aqui. Foi você que escolheu Ele? Ele que nos escolheu. Ele que nos escolheu. Ele que nos escolheu, Ele que nos protege, Ele que nos guarda, Ele que responde, Ele que é a nossa fortaleza, Ele. Então, com essa certeza de que não tem lugar, nem vida, nem criatura que poderá nos separar do amor de Deus. Quando você duvidar disso, você fala para a sua cabeça, para com isso, cérebro. Eu sou filho e filha de Deus, escolhida pelo Senhor, o Senhor me escolheu. Eu não sou rejeitado, eu não sou excluído, eu não sou abandonado. Eu sou acolhido, eu sou guardado no esconderijo do Altíssimo. O Senhor me vê, eu pertenço a Ele. Eu posso não ser do jeito que Ele gostaria que eu fosse, mas Ele me escolheu e Ele me chamou. Então eu respondo ao chamado que Ele fez para mim. Você fale ao teu cérebro, porque o nosso cérebro é muito enganador e coloca pensamentos intrusivos na nossa cabeça. Muitas vezes. E dependendo do seu relacionamento com Deus, muitas vezes no dia. Então lute contra isso, porque se você não lutar, você vai acabar se rendendo ao sistema babilônico que a gente vive, ao sistema do mundo que jaz o maligno. E aí, amados, se você caminhar junto com a maré,
seguir onde todo mundo está seguindo, desculpa, você já perdeu. E aí, você não está mais namorada. Aí, você só apenas visita. Aí você não vai conseguir viver as promessas e vai achar que a culpa é de Deus. Então eu vou deixar algumas perguntas para vocês poderem ir para casa pensando. Anotem, por favor. E quando vocês forem orar, meditem nessas perguntas. É para vocês pensarem mesmo. A primeira pergunta é: eu tenho apenas visitado a presença de Deus? Ou eu tenho habitado nela? A primeira pergunta. Converse lá no seu secreto, você e Deus. Você com você mesmo. Eu tenho apenas visitado a presença de Deus ou eu tenho habitado nela? É visitado ou habitado? A segunda pergunta. A minha confiança está nas circunstâncias do que eu vivo? Ou está no Senhor? Ou está em Deus? Eu vou até tirar a palavra Senhor, porque se a palavra Senhor quer dizer que Ele nos governa, né? Se a gente não tem essa certeza de que a minha confiança está nele, é porque Ele não está nos governando. Então, a minha confiança está nas circunstâncias ou está em Deus? E a terceira pergunta e última. Eu estou buscando a Deus apenas quando surgem problemas, conflitos, ou eu o busco todos os dias? Como que eu tenho feito? Estou buscando a Deus apenas quando surgem problemas, ou eu o busco todos os dias? Que o Espírito Santo acompanhe vocês. Que vocês possam pensar, refletir, e que o Senhor os convide a renovar a sua confiança nele, lembrando que a maior proteção não é viver sem lutas. Deus nunca falou que a gente ficaria sem lutas. Deus nunca prometeu isso na palavra dele. Então, se alguém vier para você falando que vai ser tudo bom, seus problemas vão acabar, sua vida vai melhorar, que vai dar um salto, que você vai ficar rico, duvide. Porque o Senhor nunca falou isso. E se nós somos imitadores de Cristo, nós também partilhamos do sofrimento dele. Então lembre que a maior proteção não é viver sem lutas, mas caminhar diariamente com Deus, certos de que Ele caminha conosco e que Ele é o nosso refúgio, nossa fortaleza e o nosso Salvador. Que seja a certeza que vocês levem no seu coração essa semana a resposta dessas perguntas, que vocês possam renovar a confiança no Senhor. Vamos orar? Senhor Deus. Senhor, eu te agradeço pela oportunidade, Senhor meu Deus, de ser portadora da sua palavra. Nada, Senhor, do que eu disse aqui é sobre mim, porque tudo que foi dito aqui, Senhor meu Deus, é lição para a minha vida também. Senhor, eu confesso a Ti, Senhor, quantas e quantas vezes, Senhor meu Deus, quantos e quantos anos, Senhor meu Deus, eu apenas Te visitei quando necessitava, quando eu achava que necessitava. Deus amado, louvado seja o Teu nome, Senhor, porque a nossa vida não é, Senhor meu Deus, um estalar de dedos e uma mágica que de um dia para a noite tudo se resolve. A sua vida, Senhor, a nossa vida em Ti, a nossa vida em Ti é um processo. E eu Te louvo, Senhor, por me dar a oportunidade de conhecer a Tua palavra, Senhor.
Eu te louvo por me dar a oportunidade de conhecer a Ti. Eu te louvo, Senhor, meu Deus, pela vida dos meus irmãos que puderam compartilhar, Senhor, comigo um pouco dessa palavra também. Obrigada pela vida dos meus irmãos. Obrigada pela presença deles que estão aqui, Senhor. Obrigada, Senhor, meu Deus, por eu ter eles na minha vida, Senhor. Obrigada, Senhor, pela Tua presença fiel, misericordiosa. Obrigada, Senhor, meu Deus, pelo Seu amor, pela Sua graça derramada sobre nós todos os dias. Obrigada, Senhor, por ter nos encontrado. Obrigada, Senhor. Obrigada porque ontem nós falávamos, não somos perfeitos e somos fracos. E louvado seja o Teu nome por isso, porque é na nossa imperfeição que o Senhor trabalha, porque o Senhor é perfeito. É na nossa fraqueza que o Senhor trabalha, porque nós precisamos e dependemos de Ti. Senhor, nós dependemos e precisamos de Ti, Senhor. Senhor, meu Deus, que o Teu Espírito Santo nos incomode para que nós possamos fazer morada em Ti. Que não apenas Te visitemos, ó Senhor, meu Deus. Que nós tenhamos, apesar de toda circunstância, todo desafio, toda adversidade que a gente possa viver, que o Teu Espírito nos traga à memória, Senhor, a Sua proteção, a Sua presença, o Seu acolhimento, e de saber que o Senhor nos escolheu. Obrigada, Senhor, meu Deus, por este momento. Obrigada, Senhor, meu Deus, pela Tua palavra. Que nós temos a liberdade da Tua palavra, Senhor. Que o Teu Espírito Santo nos incomode a Te conhecer cada dia mais. A Te conhecer, porque como desejamos, como ansiamos estar contigo se não Te conhecemos. Que o nosso espírito seja tocado pelo Teu Espírito e que todas as barreiras que há em nós, que sejam contra o Teu agir, que sejam contra a Tua vontade, que possam ser derrubadas para que nós possamos viver a Tua vontade em nossas vidas. Senhor, nos capacita, Senhor, meu Deus, a nós podermos falar às outras pessoas que não Te conhecem, desse privilégio de termos o Teu colo, do privilégio de termos a Tua proteção, do privilégio de termos a Tua presença, Senhor, meu Deus, e as Tuas promessas, que nós possamos compartilhar com as outras pessoas, que elas também têm esse direito, que elas também podem, Senhor, compartilhar dessa alegria conosco. Nos ajude, Senhor, porque precisamos da Sua ajuda. Sozinho nós não conseguiremos. Precisamos, ó Senhor, nos capacita. Em nome de Jesus eu Te agradeço. Em nome de Jesus eu oro a Ti, Senhor. Com a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós, em nome de Jesus. Nós encerramos nosso domingo em nome do Senhor Jesus. Obrigada, meus irmãos.